Deixa eu apagar aqui. E bem, meu querido amigo, meu irmão, senador Confúcio Moura, do estado de Rondônia. Quero cumprimentar também o senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, aqui presente, os dois parlamentares no plenário, sabendo que muitos colegas estão vindo dos seus estados para Brasília, e teremos essa semana, se Deus quiser, uma semana muito produtiva aqui na Casa Revisora da República. Quero também cumprimentar aos funcionários dessa casa, assessores, brasileiras e brasileiros que nos acompanham, que estão ali do nosso lado, né? Por mais que a gente esteja vendo os valores investidos, as prioridades invertidas no nosso país, mas brasileiros que não desistem da sua nação. Uma saudação aqui a todos que fazem parte da comunicação da TV Senado, Rádio Senado e Agência Senado, que levam o nosso trabalho aqui para o povo brasileiro. E agradecer a Deus, né, senhor presidente? Agradecer a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez aqui combatendo o bom combate. Procurando defender nossas ideias, procurando denunciar o que está errado. Agradecer a Deus pela vida, pela saúde, para podermos ser a voz de tantos perseguidos, milhares, quem sabe milhões de brasileiros hoje no Brasil, especialmente aqueles que são de direita, aqueles que têm o conservadorismo como algo que ilumina sua visão de mundo. E não é fácil hoje, essa ditadura que a gente vive, ser cristão, né, no Brasil. Eu quero dizer que eu vivi para ver, só estou na política desde 2019, né, participei de uma campanha em 2018, nunca tinha disputado nenhuma cadeira, Deus me trouxe através da boa vontade do povo do Ceará, do meu estado, direto aqui para o Senado Federal, e eu procuro encarar essa missão como uma missão de vida, né, com foco total, com energia total, agradecendo a minha esposa Márcia, meus filhos, pelo apoio e a oração de tanta gente que ama essa nação, que ora, porque sabemos que a guerra que a gente vive aqui não é entre os homens, não. A guerra que a gente vive aqui é espiritual. E, senhor presidente, eu nasci para ver o governo Lula, o PT, de forma transparente, defendendo bancos. A blindagem que nós tivemos aqui na semana passada, na CPMI do INSS, que nós lutamos para que fosse instalada, a base do governo não queria, o PT especialmente, mas nós conseguimos a instalação, e numa tentativa de manobra da base do governo Lula para tomar o comando da CPI, nós não deixamos, né? Foi um trabalho de madrugada, e essa podridão toda do roubo dos aposentados, dos pensionistas, de órfãos, de viúvas, de deficientes, está vindo à tona, graças à ousadia no bem de alguns parlamentares que ali estavam para buscar a verdade. Nós derrotamos o governo Lula, que queria tomar o comando como tomou o da CPI do crime organizado, que nós ralamos anos a fio para instalar, conseguimos instalar, e o PT foi lá, sem nenhum parlamentar assinar, tomou o comando, e a gente está vendo uma CPI natimorta, e não tem sessão, e quando tem, tentam censurar parlamentar de fazer perguntas ali dentro. Mas o Brasil está vendo. As pessoas estão tirando suas próprias conclusões. Aqueles que se dizem defensores da democracia, aqueles que se dizem do time do amor, estão fazendo o que estão fazendo hoje. Uma caçada implacável à liberdade de expressão. Aguenta aí, que esse governo já está preparando, saiu na mídia no final de semana, já está preparando mais censura às redes sociais. Eles não vão desistir, eles querem te calar. E o baluarte,
O baluarte da censura no Brasil chama-se Jorge Messias, da AGU. Está lá, criou logo quando chegou a Procuradoria em Defesa da Democracia. Tudo nome bonito para tentar enquadrar os brasileiros por suas opiniões políticas. Ele que é o militante mó também desse regime. Mas, senhor presidente, além da blindagem dos bancos na última semana, de publicitários do PT, de outrora, que os nomes aparecem ali, recebendo dinheiro dessa fraude do INSS, maior fraude previdenciária da história do planeta acontecendo no Brasil. Tem tudo para deixar mensalão, petrolão no chinelo quando entrar os consignados. A gente já viu blindagem de sócio de careca do INSS. A gente já viu sigilo de 100 anos decretado pelo Senado Federal. Que vergonha! Que vergonha! Para não saber onde é que o careca do INSS é uma peça-chave desse esquema. Em que gabinetes ele entrou? Aqui dentro. Foi proibido pela presidência da casa para se saber. Muita coisa nebulosa acontecendo, mas eu vou dizer uma coisa para os senhores e para as senhoras. Qualquer pesquisa feita sobre Lulinha na internet vai encontrar na Wikipédia, por exemplo, a seguinte informação. Fábio Luiz Lula da Silva, brasileiro, 50 anos de idade, empresário e filho do presidente da República. A história da maior parte da humanidade está dividida entre dois períodos, antes e depois de Cristo. Ok? Ok. Já a história empresarial da vida de Lulinha está dividida também em dois períodos, antes e depois do pai ser eleito presidente do Brasil. Guarda isso aí. Em 2004, Lulinha deixou de atuar como empresário no ramo de vendas de cachorro-quente e fundou a Game Corp, para produzir jogos eletrônicos, com capital social de R$100 mil. Mas, de repente, se transformou numa empresa milionária, com aporte de grandes investimentos feitos por uma das maiores empresas da telefonia do Brasil na época, a Oi Telemar, que dependia de fortes investimentos do BNDES. Você lembra disso? Eu lembro bem. Essas operações levantaram suspeitas imediatas de favorecimento. Lula, ao ser questionado, comparou o sucesso do seu filho ao fenômeno Ronaldinho, um dos grandes craques de futebol. Mas a denúncia não seguiu em frente, porque logo em seguida explodiu o primeiro grande escândalo do PT, o mensalão. Durante as investigações da 69ª Operação da Lava Jato, foi descoberto que entre 2004 e 2016, a Game Corp recebeu R$132 milhões de repasses da Oi Telemar. Parte desse dinheiro foi usado para justificar a compra do sítio de Atibaia, principal desvio que levou à condenação de Lula por lavagem de dinheiro e corrupção em 3 instâncias. 3 instâncias da justiça brasileira. O Ministério Público instaurou investigações sobre a extraordinária evolução patrimonial de Lulinha em virtude dos fortes indícios de tráfico de influência e lavagem de dinheiro. Esse é um fenômeno, sim, que mina a confiança da sociedade nas instituições brasileiras. Fortalece o sentimento de impunidade das elites políticas, numa contradição com a essência do discurso e da imagem populista do Lula, focado no combate às desigualdades e proteção aos mais pobres. O que mais se vê nesse governo Lula é, com todo respeito a quem pensa diferente, a promiscuidade entre o poder público, o uso das estatais, dos bancos públicos para atender interesses privados, jogos de poder pelo poder. E tudo isso acontece com a complacência e, portanto, até cumplicidade
de uma parte expressiva da tradicional mídia brasileira que se omite. Eu disse aqui na sexta-feira passada, eu não estou ouvindo nada nos veículos de comunicação gigantescos do Brasil sobre a história do Lulinha, lá na CPI do INSS, com 70 horas de depoimento na Polícia Federal, com a testemunha-chave dizendo que recebia mesada de 300 mil do careca do INSS. A gente viu em alguns blogs, Metrópolis, veículos, Metrópolis, Poder 360, alguns outros blogs, como Cláudio Dantas, e a gente não vê na mídia tradicional, exceção da Revista Oeste, da Gazeta do Povo, por exemplo. Mas, senhor presidente, depois dos milhões desviados pelo mensalão e dos bilhões, B de bola e de índio, desviados do petrolão, a ganância do sistema continuou aumentando até chegar ao ponto desse roubo de milhões de aposentados e pensionistas via INSS. Aí eu digo de novo, viúva, órfão, deficiente, em cifras descomunais que podem passar dos 70 B de bola e de índio, bilhões de reais quando chegar no consignado, tá? Anota isso. Apesar de toda a blindagem feita pela tropa de choque do governo Lula e dos habeas corpus dados pelo STF, às vezes até para o depoente, nem vi, numa desmoralização completa, numa blindagem, num boicote, numa sabotagem que tem sido feito por esse regime, Lula e STF. Mesmo assim, nós temos conseguido avançar, desvendando esse esquema cruel de enriquecimento ilícito de alguns, à custa do dinheiro de idosos do Brasil, de pessoas frágeis, do aspecto de vista social. Uma das maiores blindagens tem sido a convocação do Frei Chico, irmão de Lula e vice-presidente do Sindinap, cujo essa associação, esse sindicato, sozinho foi responsável pelo desvio de mais de 600 milhões de reais. Estamos diante de um possível gênio das finanças que, depois que Lula é eleito presidente da República e Frei Chico assume a vice-presidência do sindicato, foi justamente nesse período que ocorreu um aumento de 500% na arrecadação do Sindinap de descontos indevidos. Já tem, inclusive, 390 milhões de reais bloqueados pela Justiça. E eu digo para vocês, por causa dessa CPMI do INSS, porque se fosse depender de AGU, no início até tiraram esses sindicatos, inclusive os que têm relação alguma, através do seu vice-presidente, com o Planalto. Mas o filho de Lula conseguiu suplantar a genialidade do tio, depois do sucesso da Game Corp. Em busca de um dinheiro mais fácil, resolveu embarcar, segundo a Polícia Federal, com esses depoimentos, eu vou falar aqui, supostamente na farra do INSS, se associando a Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, um dos campeões da roubalheira aos velhinhos do Brasil. Desde quando explodiu esse escândalo, que Lulinha está morando em Madrid, na Espanha, e estaria recebendo do careca do INSS a bagatela de 300 mil reais por mês, como se fosse um passe de um craque, cujo ponto mais forte seria porque é filho de um presidente da República. E tome tráfico de influência ou não. Mesmo assim, os governistas mais uma vez se mobilizaram para impedir sua convocação e quebra de sigilo na CPMI da roubalheira do INSS. Em mais de 70 horas de depoimento, a Polícia Federal, peço atenção dos cidadãos de bem dessa nação, sedentos por justiça. Olha aqui, em mais de 70 horas de depoimento, a Polícia Federal, somando mais de 1000 páginas de documentos, tudo isso foi
detalhado, sabe por quem? Por Edson Claro Medeiros Júnior, ex-funcionário do Careca, preso desde setembro. Como funcionário da maior confiança de Careca, ele foi ameaçado, inclusive, de morte, depois do rompimento com o tal do Careca do INSS. Sabe por quê? Porque sabia demais e tinha provas dos esquemas fraudulentos. Quem foi que não deixou trazer também o seu Edson Claro, essa testemunha-chave, para a CPMI do INSS? Sabe quem? Adivinha? A base do Lula. A tropa de choque. Parlamentares que ocuparam aquela CPMI, que não deixaram, votaram não. Está tudo registrado nos anais. Olha, senhor presidente, está denunciada a criação de empresas no exterior para disputar contratos milionários com o Ministério da Saúde. Um desses projetos foi a World Cannabis, com o objetivo de vender produtos à base da maconha. Tudo denunciado pelo Edson Claro. Ele apresentou provas de uma viagem do Careca. Teria apresentado. É isso que a gente quer ver, a gente quer ter acesso. Quer que saia das sombras, a gente precisa jogar luz nessas trevas. Porque ele disse que tem provas da viagem do Careca do INSS com Lulinha para Portugal em 2024, no mesmo voo. E não deixaram também a base do governo Lula, o PT, não deixou a gente ver os planos de voo, a Latam liberasse. Exatamente quem é que estava nesse voo para Portugal. Tudo está sendo escondido da população brasileira. Mas não dá para esconder durante muito tempo. Foi registrada outra empresa com o nome de Candango Consulting, lá em Portugal, teria sido registrado, pertencente ao Careca e tendo Lulinha como sócio oculto. Segundo ele, Lulinha teria recebido 25 milhões de reais do Careca do INSS. Edson Claro, senhor presidente, em seu depoimento, apresentou documentos da participação de Ricardo Bimbo, dirigente nacional do PT e coordenador do setor de tecnologia da informação. Ele teria recebido 120 mil reais em sua conta pessoal e 8 milhões de reais através de sua empresa, a Datacor. Pergunta quem foi que também blindou a ida desse senhor Ricardo Bimbo à CPMI na semana passada. Não precisa nem responder quem foi que blindou. Os mesmos que estão blindando tudo, sabotando de forma vergonhosa, boicotando essa CPMI, para que você, brasileira, brasileiro, não saiba a verdade, mas ela será revelada. Edson Claro apresentou também um boleto de 10 mil reais, pago ao contador João Muniz Leite, profissional que atendia também a quem? Ao Lulinha. Esse contador foi investigado pelo Ministério Público de São Paulo na operação Fim de Linha, com suspeita de lavagem de dinheiro para quem? PCC. São muitas as conexões, infelizmente, diretas, desse terrível roubo dos aposentados, que nós precisamos jogar luz, a ponto de envolver supostamente familiares diretos do presidente da República. Apesar do boicote à CPMI, com a blindagem da base governista e com as dificuldades impostas por ministros do STF, continuamos avançando nas investigações porque temos um presidente, senador Carlos Viana, que tenha muita saúde, fez uma cirurgia sábado, que tudo flua bem. Segurou 3 meses esse câncer no estômago, por sua missão no Senado Federal. Parabéns, senador Carlos Viana, e também aos deputado Alfredo Gaspar, que é o relator, que são verdadeiramente independentes. Senhor presidente, se eu me der mais 1 minuto, eu não vou tomar mais, para encerrar, que eu sempre gosto de encerrar com uma frase. Eu encerro
com essa forte advertência deixada pelo profeta Isaías há 2.700 anos. Abro aspas. São as vossas iniquidades que levantaram a separação entre vós e o vosso Deus. São as vossas faltas que mantiveram seu rosto escondido, longe demais para que ele, o Pai Celeste, o ouça. As palmas de vossas mãos estão manchadas pelo sangue, vossos dedos pelo crime, e vossos lábios proferem a mentira. Que Deus abençoe, senhor presidente, a nossa nação, que Deus abençoe a todos os parlamentares, que tenhamos uma semana de luz, de paz, de harmonia e de busca pela verdade e justiça. Muito obrigado, senhor presidente.